Tá. Isso. Pronto, aí começa. Boa tarde. Vamos começar aqui a falar sobre o processo de gravação de clichê de fotopolímero. É um tipo de trabalho que gera muita polêmica no meio do pessoal que trabalha no ramo. A importância do conhecimento da evolução do processo flexográfico. Por que conhecer o processo? Quando passamos a conhecer a profundidade de um processo, principalmente quando apresentamos muitas variáveis, como é o caso da flexografia, o conhecimento das entrelinhas do processo nos leva a ter a avaliação diferenciada do processo, pois, em sua maioria, as pessoas veem o processo flexográfico como muito simples e de fácil manipulação. Diferente do que parece, o processo é complexo e requer muita precisão e habilidade em seu manuseio. É pela sua aparência, simplicidade, que o processo se torna complexo, porque todos imaginam que sabe tudo do processo, mas que devido à sua quantidade de variáveis é que é complicado. A complexidade da flexografia começa no desenvolvimento de sua arte final. Tem que ser desenvolvido ou readaptada para o processo flexográfico. Por que estamos falando sobre o desenvolvimento da flexografia? Porque um dos grandes problemas que nós temos na flexografia é exatamente nós não aceitarmos que as chapas são variáveis, que as chapas variam de cliente, para fornecedor, que de tipos de marca, de posição de gravação da chapa, tudo isso nos gera um determinado processo. Qual o objetivo de conhecer a entrelinhas do processo? O que é entrelinhas do processo? É você conhecer como acontece o processo de gravação, que não é tão simples. O conhecimento e o andamento de um processo passa por análise e procedimentos que são diferenciados de outros processos de impressão. Temos como exemplos o fator da distorção do clichê, que é fundamental na qualidade da montagem no porta-clichê e o visual da qualidade da impressão, ou da qualidade do visual do impresso final. Por que estamos falando isso? Porque muitas pessoas não entendem que o processo flexográfico é um dos poucos processos que temos distorção. O que é distorção? É você fazer com que o clichê, no sentido de envolvimento do cilindro, que é o sentido, vamos dizer, sentido vertical, ele tem que sofrer uma redução. E isso gera um achatamento da imagem. Por exemplo, uma bola, um círculo que nós faríamos em qualquer tipo de impressão, na impressão flexográfica nós temos que diminuir ele no sentido de envolvimento do cilindro, no sentido de fechamento do cilindro. É isso que nós chamamos de distorção. E isso é fundamental no desenvolvimento para que quando se imprima, não geremos uma bola ovalizada, né? E a precisão na separação das cores é de fundamental importância, pois dali sairá o clichê com as cores da imagem separada e definidas em cada cor, de acordo com as imagens visualizadas no monitor. Então, a precisão, a separação de cores na flexografia é importante. Por quê? Porque nós precisamos fazer as cores e gravá-las sempre no sentido certo, todas elas na mesma posição, para que não haja alguns problemas de encaixe no final. A montagem de cada cor, na preparação da chapa, da etapa final, e de geração de fotolito ou da exposição do laser direto na chapa, na formação da área de grafismo. Então, o que isso acarreta? A gente está falando aqui que a montagem das cores poderá ser colocada de maneira diferente, ou seja, uma vertical e outra na horizontal. Pode causar problemas de fora de registro na impressão ou na placa.
Isso acontece devido ao fator de reação da chapa de fotopolímero, quando do seu processamento reagem de maneira diferente, porque os polímeros podem reagir iguais ou diferentes, em posicionamentos diferentes no sentido da chapa, podendo ou não gerar irregularidades ou desencaixe de registro em determinada posição da imagem. Qual a importância do fornecedor na elaboração do clichê? Numa repetição, o que é repetição? É quando danifica uma das chapas e nós temos que manter o trabalho rodando. Então, nós mandamos, não há necessidade de se fazer todas as chapas, e sim fazer simplesmente aquela que foi danificada. E quando vamos fazer uma repetição, o que nós precisamos saber? É saber o sentido de gravação que fora realizada naquela chapa que foi descartada. Usar a mesma codificação da chapa que for usada na gravação primeira, essa atitude evita que os clichês gerem uma imagem fora de registro. Por quê? Porque se nós usarmos uma chapa com codificação diferente, nós poderemos ter o encaixe ou o registro corretamente, ou poderá acontecer de não acontecer esse registro, e sim ficar irregular, ficar fora de posicionamento. O importante é sempre usar chapas similares, do mesmo fabricante, porque a transferência da tinta são diferentes, cada fabricante tem o seu perfil de chapa. Então, o que podemos analisar aqui? A importância do fornecedor. Por que a importância do fornecedor? Porque a chapa que é fornecida por aquele ela é uma chapa regular. É uma chapa que vai ter sempre o mesmo alongamento, que vai ter o mesmo tempo de gravação, ela vai ter a mesma rentabilidade do anterior, vai ter a mesma transferência de tinta. E isso faz com que nós consigamos manter o padrão de qualidade do anterior. Mesmo que danificou uma das chapas, mas a outra que vem substituí-la vai ter o mesmo rendimento. Sendo que se nós trocarmos de fornecedor, poderemos ou não ter problemas de registro, problemas de transferência de tinta, e isso acontece em sua grande maioria. Às vezes nós não conseguimos chegar no padrão de cor, porque a transferência de tinta pela nova chapa não é a mesma da chapa anterior que foi descartada. Esse é um dos problemas sérios que nós temos na flexografia e que, às vezes, muitos questionam e não aceitam esse problema, um dos problemas que a gente tem na flexografia. Né? Mas que nós, que já militamos há muito tempo, sabemos que isso acontece quase que regularmente. Qualquer mudança que há dentro do processo sempre pode ou não acontecer falhas, e isso é o que nós tentamos evitar. Como que eu faço aqui para encerrar? Vai em cima, pai. Aqui. Aí vai lá. Aqui vem no seu pontinho. Aí vem aqui no Isso. pause, recorde. Dá o pause.